Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, já retornando do culto, na garagem de casa aqui agora, eu parei para gravar esse vídeo pela importância que nós damos a pessoas, ok? Pessoas valem todos e quaisquer esforços. Eu falo com toda a sinceridade do meu coração, inclusive esse é um projeto pessoal meu, uma filosofia de vida. Falar à altura do coração. Isso é, eu não quero falar mais do que sinto, entende? Então esse é meu limite, esse é meu teto. E eu confesso-vos que eu não queria falar sobre o assunto, não sou um caçador de like, não sou uma sumidade no assunto, mas eu vou falar pela demanda, tá? Pelas pessoas que nos questionam sobre o que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul como um todo, né? Uma bárbare, uma verdadeira catástrofe, é assim que as autoridades e as pessoas estão classificando. E como a gente é amante das escrituras, o nosso público normalmente é um público que lida com o sagrado, a pergunta que fica é sempre a mesma, né? E Deus? Por quê? Onde está Deus? Eu fiz questão de não assistir nenhum vídeo, embora eu respeite, né, outros e autoridades no assunto. Não julgo-me uma autoridade, mas se alguém gastou tempo perguntando-me, eu acho que o mínimo que eu tenho que fazer é responder à altura, valendo-me também desse tempo a fim de responder. Bom, como eu gravei na época da pandemia e falei, eu reitero a fala. E a minha lógica, a minha ótica perdura sendo a mesma. Eu não quero precipitar-me. O radical da palavra precipitação é precipitar, né? Precipitar, precipício, ok? Então, a gente não pode fazer isso, gente. Às vezes é muito cedo para você falar qualquer coisa. Eu vejo que as pessoas, né, demonizam tudo, enfim, eu não estou aqui inativando Deus da história. Você não tem como tirar Deus da história sendo a história de Deus, né? Só que quando as pessoas começam a pontuar algumas coisas, é muito complexo. É Mateus 7,12, cuidado para não fazer aos outros, disse Jesus, o que não deseja que fazei a vós. Então, assim, se for por consequência, por exemplo, de pecados pessoais, então isso vai vir sobre todos nós, porque pecadores todos nós somos. Romanos 3:23, Romanos 11:32, né? Deus encerrou todos debaixo do pecado, toda essa coisa. É lógico que a natureza tem sofrido com a queda do homem. É lógico que a natureza geme. É lógico que os pecados dos homens. É lógico que nós aceleramos muita coisa. A Bíblia diz que o tolo morre antecipadamente. Tudo isso é verdade. Nós temos que entender que vivemos no mundo mal, nós temos que entender que aqui não é o nosso fim, aqui não é o nosso destino, nós não temos aqui cidade permanente, Hebreus 13:14, nós esperamos a vindoura no céu, nós somos peregrinos, estrangeiros, segundo Coríntios capítulo 5, verso 1, Pedro 2:11, enfim, eu estou dando algumas referências bíblicas aqui, para dizer o que? Aqui não é o nosso final. Satanás está aí atuante, ele ainda não foi preso, a natureza ainda não foi restaurada, a natureza ainda geme. Então, consequentemente, essas coisas, enquanto aqui estivermos, infelizmente farão parte do nosso cotidiano. E à luz do que disse Jesus, isso vai ser mais célere, cada vez mais. Jesus disse que essas coisas acontecerão cada vez mais. Sobre a pandemia, eu sempre dizia, a questão não é quando iremos sair dela, a questão é como iremos sair dela. Então, qual a resposta que a gente dá a situações como essa? E eu acho que nós devemos cuidar para não ficar só ali, né, apagando incêndio, né, secando o chão, é melhor fechar a torneira. E eu penso que agora a ideia inicial é essa. Se isso despertar em nós mais humanidade e solidariedade, se isso abrir os nossos olhos para algumas coisas que muitas vezes nós ignoramos, eu creio que isso pontuará. É possível, é preciso e é necessário, tá bom? Que essas coisas nos sirvam para sacudir-nos,
né, para nos despertar para a oração, a gente lembrar, nunca podemos esquecer disso, a gente lembrar, Colossenses 1:24, Paulo disse assim, eu quero que vocês cumpram o que eu estou cumprindo no meu corpo restante das aflições de Cristo. A gente se associar ao nosso sumo sacerdote, ao nosso intercessor, né? Hebreus 7:25 diz que ele está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós, nós nos solidarizarmos com a dor do nosso irmão. Então eu acho que esse é o primeiro caminho, a primeira medida a ser tomada. A gente não precisa entender tudo. Eu não entendo como o meu sistema digestivo funciona, mas isso não quer dizer que eu fico isento, né? Isso não quer dizer que eu deixo de receber as propriedades, que eu deixo de receber as benesses daquilo que eu me alimento. E é claro que eu não estou aqui isentando, é lógico que existe a questão ecológica, é lógico que existe a questão humanitária, é lógico que existe o pecado, é lógico que existe tudo isso, mas isso é apenas restrito a um povo que está sofrendo esse mal? Senão daqui a pouco a gente vai se tornar igual aos amigos de Jó. Amigos como aquele, como alguém diz, nem precisa de inimigos. Então cuidamos-nos, né? Entendamos que Deus é capaz de pavimentar o caminho de sofrimento a fim de nos aproximarmos dele. Não esqueçamos-nos de que no meio da tempestade os discípulos aproximaram-se de Jesus. Então, talvez seja uma oportunidade que Deus também esteja dando-nos, da gente exercer a humanidade, lembrar a nossa fragilidade, fabilidade, e fazer-nos memorizar mais, pensar mais. Eu acho que esse é o primeiro caminho. Mas como eu não posso fugir da pergunta, aonde está Deus? Onde sempre esteve. Soberano e absoluto. Eu não falei indiferente, eu falei soberano e absoluto. Aonde está Deus? Onde sempre esteve. Com as rédeas da história da humanidade em suas mãos, nada foge o seu controle. A vontade diretivas de Deus, a vontade permissivas de Deus. Aonde está Deus? Onde sempre esteve. A pergunta não é aonde está Deus. A pergunta deveria ser aonde nós estamos. Qual a resposta que nós estamos dando a isso? Entendeu? Então essa é a nossa pergunta. Deus não precisa de advogado, Deus não precisa de defensor, Deus é soberano, Deus é justo, mas que a gente entenda outras coisas e compreenda que Deus permanece sendo Deus como ele sempre o foi. E a prova disso é que isto que está acontecendo, ele falou-nos. Provérbio 22:3 diz que o avisado vê o mal e se esconde, mas o simples passa e sofre o dano. A Bíblia diz-nos isso. Então a terra não foi remida, a redenção não aconteceu, Satanás está aí solto aprontando as suas, os filhos das trevas, a proliferação do pecado, a proximidade do tempo do fim, tudo isso são alertas de Deus, tudo isso são chamativos de Deus, instrumentos de Deus, ok? E que isso sirva-nos de algum modo, que essa dor não seja em vão, não desperdiça esse sofrimento. Aprendamos-nos, pois, com isso e façamos-nos a parte que nos compete. Termino dizendo, a gente não resolve nem o que é nosso, vai querer resolver o que é de Deus? Então, irmãos, em nome de Jesus, minha palavra aqui é que a gente se cuide com os fake news, minha palavra aqui é que a gente se cuide com os julgamentos, sem conhecer ao certo, o amor não suspeita o mal, esse é o melhor caminho, tá bom? Façamos a nossa parte e abençoamos a vida de alguém, porque este é o projeto, tá bom? Apagou a luz aqui do carro, tá? Gente, Deus abençoe, tá? Em nome de Jesus. Já tá na hora de parar, né? Vamos parar. Então, vamos falar menos, vamos filosofar menos e vamos orar mais. Este é o caminho, andai por ele. Deus te abençoe, em nome de Jesus.